Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje a gente vai debater sobre esse assunto muito importante e que deixa muita gente bem atenta sobre a possível terceira guerra mundial. Pessoal, antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer a todos vocês por estarem vendo os nossos vídeos, né? Primeiramente, a gente quer trazer aqui apenas informações, né, sem alarmismo, mas independente de qual crença, de qual religião que você pertence, ou se caso você não pertence a nenhuma religião, todos vocês são bem-vindos aqui no nosso canal. A intenção é trazer o assunto, né, para que possamos debater dentro de um bom contexto, dentro de boas ideias, beleza, pessoal? Então vamos lá, Terceira Guerra Mundial. Este texto debruça-se sobre uma guerra global nuclear hipotética. O termo Terceira Guerra Mundial também é por vezes usado para descrever a Guerra Fria no século XX. Terceira Guerra Mundial seria uma hipotética guerra mundial, travada entre os países mais ricos com armas de destruição massiva, como tais armas nucleares. Na segunda metade do século XX, a confrontação militar entre as superpotências generalizou uma situação que constituía uma ameaça extrema à paz mundial, com a Guerra Fria a ser efetuada entre os capitalistas Estados Unidos e a socialista União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Se esta confrontação se tivesse intensificado até uma guerra em grande escala, pensa-se que o conflito teria sido a Terceira Guerra Mundial e que o seu resultado final seria o extermínio da vida humana, ou pelo menos o colapso da civilização que a gente conhece, né? Este resultado ombreia com um impacto de um asteroide, uma singularidade tecnológica hostil e mudanças climáticas, catástrofes como um dos principais acontecimentos da extinção em massa que podem prejudicar seriamente a humanidade. Todas estas situações são às vezes designadas pelo termo bíblico Armagedon. Pessoal, para aquelas pessoas que têm um conhecimento bíblico, para aquelas pessoas, independente, muito conhecimento, pouco conhecimento, para aquelas pessoas que acreditam em um Deus, que existe um Deus em cima da face da terra, ou perdão, que existe um Deus para o povo em cima da face da terra, a gente sabe que o fim, ele possivelmente é próximo. E essa Terceira Guerra Mundial, onde que muitos teóricos e também muitos especialistas no assunto sempre debatem, ela sim é bíblica. Ela, desde quando surgiu as primeiras civilizações, esse assunto é sempre tocado. A gente tem na Bíblia exemplos do grande dilúvio que destruiu boa parte da nação, da população, né? E mesmo assim, os seres humanos continuaram com a sua evolução tecnológica, que se tornou nos dias atuais o que é, né? E que muita gente pode até dizer que não, mas sim, desde lá dos princípios, essa evolução tecnológica ela foi colocada em prática, né? A gente tem exemplos aí, a roda, o conhecimento desde lá da antiguidade, o fogo, o conhecimento que foi trago pelos anjos caídos, e isso fez a civilização, ou as populações do mundo se tornarem o que se tornou hoje. E principalmente, pessoal, essa Terceira Guerra Mundial, essa hipótese que alguns dizem, mas que perante a Bíblia, perante o Alcorão, perante a Torá,
é algo que vai acontecer. Para mim isso é iminente. E cada vez mais a gente vê surgindo novas teorias que breve, algumas pessoas dizem que menos de 10 anos essa terceira guerra mundial pode acontecer. E por isso, pessoal, muitas das vezes a gente costuma dizer, sejais atentos conforme o que a Bíblia, o que a Torá, o que é o Corão costuma dizer. Sejais atento, vigilante, que possamos fazer o bem, que possamos querer o bem, que possamos trazer paz em cima dessa terra e não guerra. Quem sabe a gente fazendo assim, os seres humanos possam mudar a sua ideia de destruição, tanto de si próprio, quanto desse belo mundo que nós vivemos, né, pessoal? Aqui, entre aspas, né, Armagedon, não sei como será a terceira guerra mundial, mas poderia vos dizer como será a quarta, com paus e pedras. Albert Einstein, bom, foi quem diz isso. E para vocês terem uma noção, o próprio presidente da Rússia, Vladimir Putin, também afirmou essas mesmas palavras em uma entrevista alguns anos atrás, que ele estava dando sobre essa questão da guerra mesmo, onde que hoje se tornou como uma das grandes principais potências bélicas nuclear do mundo, no caso a Rússia. Bom, pessoal, perdão pelo meu inglês que é muito ruim. O Hans Morgenthau, né, afirmou que nos anos 80 o mundo estava à véspera de uma terceira guerra mundial. Pessoal, anos 80, hein? Olha o tempo que tem. O Charles Clover declarou que a moderna diplomacia iria causar a terceira guerra mundial. Terceira Guerra Mundial como um evento passado? Não acredito. Bom, pessoal, então tá aqui um grande exemplo que a gente tem desse potencial acontecimento que pode sim surgir nesses próximos anos. A gente vê, como diz até a Bíblia, que antes da guerra haverá rumores de guerra. Hoje a gente vê essa afronta entre países, Síria, Líbano, Israel, Estados Unidos, recentemente aqui próximo de nós, Venezuela, afrontando Brasil, afrontando Colômbia e outros países, afrontando até o próprio Estados Unidos. Então, pessoal, que nós possamos ficar atentos, né? E para aquelas pessoas que acreditam que isso possa acontecer, que essas pessoas venham a se preparar, que essas pessoas venham a ficar atentos para que não sejam pegas de surpresa, pessoal. Que quando isso acontecer, que nós, para que aquelas pessoas que acreditam num Deus vivo, a um Deus que criou os céus e a terra, um Deus que criou a espécie humana, que possamos estar firmes na palavra dele, e sendo assim, e eu acredito, meu ponto de vista, que só assim possamos escapar desse mal que pode assolar o mundo inteiro. Então, pessoal, eu vou deixar o link dessa matéria aqui, né, caso vocês queiram ler com mais calma, com mais tranquilidade. A minha intenção era trazer essa informação aqui para vocês, para que todos nós possamos ficar atentos ao que está acontecendo, tanto no Brasil quanto no mundo. Beleza, pessoal? Agradeço a todos vocês, um forte abraço, muito obrigado, tchau.